né? Permita-me que o trate humano. Pronto, depois de tantas tentativas para ver se a gente conseguisse conversar, não foi a tempo e dessa vez, finalmente, vou poder colocar as minhas questões. Bem, para ser breve, primeira pergunta, tenho várias, espero que tenham alguma paciência. Qual é a relação que tem agora com a Renamo, né, na pessoa do seu presidente e, sobretudo, da Mana Ivone Soares? Porque sabemos que foi das pessoas que criou obstáculo para impossibilitar que o Mano Venâncio concorresse à liderança da Renamo. A segunda, há vozes que adiantam que alguns combatentes e membros da Renamo o querem para liderar a Renamo. Existem essas condições da parte do Mano Venâncio? A outra, tive o contato com o Africa Monitor, não é, onde trouxe alguns dados, porque eu leio muito o Africa Monitor, sobretudo assuntos ligados a Angola e Moçambique. E o Africa Monitor revelou, né, alguns pontos do encontro que o Mano Venâncio teve com o senhor Daniel Chapo. Adianta-se que provavelmente será acomodado com algum cargo ministerial e a legalização também do seu partido. Mas essa pretensão tem estado a irritar alguns membros da Frelimo que têm estado a fazer pressão junto dos tribunais para ver se consegue responsabilizar criminalmente o Mano Venâncio. A ver com a situação que ocorreu naquele período das manifestações. Não sei se o Mano Venâncio teve acesso a informações de que houve um grupo de agentes do SIC e o SINS, que estiveram lá em Moçambique, que ajudaram a fazer distúrbios nas cadeias de Moçambique, onde massacraram um universo de pessoas. Nós estamos recordados que aquelas práticas horrorosas que aconteceram durante o período das manifestações nos é familiares aqui em Angola. São práticas que o MPLA perpetrou em 1992 e mais adiante, né, quando decidiu decapitar a direção da UNITA em Luanda, que esteve na base das negociações pós-eleições, que era para poder apaziguar o cenário tenso que se vivia naquela altura. Então, uma das estratégias que o regime do MPLA usou na altura é soltar presos das cadeias, os armou, não é, o chamado fita vermelha, e esses reclusos foram massacrando, né, alguns populares que tinham ligações à UNITA. Não sei se o Mano Venâncio soube que o Miala Miala é o diretor, Fernando Garcia Miala é o diretor-geral do SINS. Naquele período, uma semana ou duas, esteve em Moçambique, né, esteve aí a coordenar, né, segundo alguns dados que nós tivemos. E se tomou conhecimento, qual foi o posicionamento, ou qual tem sido o vosso posicionamento face a essa ingerência que o governo angolano, não é, criou nas instituições e no Estado soberano de Moçambique? Existe uma intenção de abrir um processo crime contra o Fernando Garcia Miala? A outra questão que eu gostaria de deixar tem que ver com um texto que eu havia escrito, não é, que mandei para o e-mail do Mano Venâncio e o WhatsApp também. Era uma espécie de assessoria que eu tinha enviado para o Mano Venâncio, de que aquele período todo que estavam a se prostituir em Moçambique, um dos pontos que eu elenquei naquele texto era que tinham de coordenar, orientar a população para chegar ao Palácio Presidencial, para tomar o palácio, os tribunais
depois a Rádio Moçambique, a televisão, porque são os pontos estratégicos que forçariam, de facto, o regime a abandonar o poder ou então a sentar as mesas de negociações para encontrar quais seriam os termos adequados para a transição do poder. Não sei se conseguiu, nessa altura, ter o contato com o contexto. A última questão tem que ver com a tentativa de diabolização que se procurou fazer em Angola em relação ao presidente da UNITA. Tentavam comparar, não, o presidente é o Venâncio é muito corajoso, o Adalberto é um frouxo, é um covarde. Tentaram fazer essa comparação entre o Mano Venâncio e o presidente da UNITA. Qual é a sua visão, qual é a sua opinião face a esse comportamento dos cidadãos angolanos, que ao invés de proteger uma liderança que se pareceu íntegra, intransigente, muito corajosa, né, e foram diabolizando o SJ, tentando fazer essa comparação com o Mano Venâncio, porque por um lado estávamos a apoiar o Mano Venâncio, mas por outro lado estamos inteiramente a diabolizar que se mostrou que está em condições para ajudar a retirar o MPLA do poder. Obrigado. Ok, a bateria é muita. Anselmo. Anselmo, força. Depois de tudo que ouviste, e o Anselmo, e há uma crítica aqui, é que o Anselmo e o Isidro não precisam de chamamento, porque fazem parte da mesa. E eles remetem-se ao silêncio, não é? Não, hoje... Não podem ficar como aqueles que estão no poder e sempre pedem tapete vermelho. Não. Nós estamos só a obedecer aquilo que é nossa cultura africana e angolana, de respeitar as visitas quando nos chegam à nossa casa. E daí dizer ao presidente Venâncio, seja bem-vindo, porque Angola é isso mesmo, os angolanos são hospitaleiros por excelência. E então estamos a dar prioridade, de facto, à nossa visita. Doutor William, em função de muitas perguntas e questões que colocaram, eu, com a vossa permissão, gostaria que primeiro dessemos espaço para o presidente responder, para nós, no final, então, podemos dar também a nossa chega, se o tempo permitir. Ok. O Isidro está de acordo. Isidro está de acordo. Ok. Então, engenheiro Venâncio Mondlane, presidente do povo. Muito bem. Olha, obrigadinho pelas questões que foram colocadas. Como são tantas, se calhar vou ter que responder assim à rajada, não é? A primeira que foi-me colocada, infelizmente, às vezes o som não estava muito bom e eu não conseguia captar os nomes, mas ok, o importante é que a questão que foi colocada, imprensa no dia 23 de março, a ausência da imprensa no aperto de mão, porque a imprensa esteve ausente. Bom, esta é uma questão que eu fiz um programa específico para falar dela. As pessoas perguntavam, Venâncio, por que você, quando foi ter a este primeiro encontro com Daniel Chapo, não anunciou numa live, não disse a todo mundo que tinha esse encontro? Eu acho que já falei demasiado sobre isto e dei vários exemplos. Quer dizer, quando tu tens uma situação de conflito e as pessoas vão para a mesa do diálogo, o primeiro encontro que ocorre normalmente não é um encontro tornado público, porque é um encontro de criação de condições de confiança, de aproximação, para criar um ambiente favorável e fértil, para depois se trazer uma agenda na qual depois há debate. Isto é uma cartilha, não só em Moçambique, não é em Angola, não é em Cabo Verde, mas no mundo inteiro. O Zelensky, antes de ter com Trump, tiveram contato prévio que não foi para a imprensa. Trump, antes de fazer a ligação
que ele anunciou que ia fazer uma ligação telefônica ao Putin, antes daquela ligação, eles contactaram de forma oculta, secreta. É assim, em todo tipo de negociações. Acredito também que o acordo que houve há um pouco antes da independência da Angola, com o governo português, na altura, esse primeiro contacto não foi público, como aconteceu em Moçambique. A Frelimo, quando teve os primeiros contactos com o governo colonial português, para depois se estabelecer a data dos acordos de Lusaka, ninguém soube e não está escrito em nenhum livro de história, mas esse encontro aconteceu. Portanto, isso é uma questão procedimental de todo digamos, a engenharia e a ciência das negociações. Esse encontro, o primeiro encontro de criação de condições, não é público. Não é? Há vários exemplos que eu te dei de Moçambique, quando o Afonso Dhlakama se encontrou pela primeira vez com o Joaquim Chissano, não foi público. Quando o Afonso Dhlakama se encontrou com o Guebuza, também não foi público. O encontro entre Afonso Dhlakama e o Nhus, só soubemos no dia seguinte, quando eles tiraram uma fotografia e publicaram que havia tido um encontro. Portanto, eu acho que sobre esta matéria, não haver imprensa, não ter dito antes ao público, eu penso que fui suficientemente exaustivo sobre esse tema, não é? Agora, tem, de fato, eu penso que o doutor Alberto foi generoso comigo, quase que me respondeu a questão que foi colocada pelo nosso mano sobre a revolução em Moçambique, que foi um fracasso, que decepcionou. Sabe, uma das áreas que eu já fui muito apaixonado por ela, a área da filosofia. Então, esta questão que o nosso irmão está a colocar, em filosofia chama-se de crise existencial. O que é uma crise existencial? Quer dizer, é um assunto que você levanta, mas com o primeiro problema filosófico é sobre a existência do mesmo assunto. Quer dizer, desculpa falar assim, que em filosofia também há muitos trocadilhos. Como é que tu tens certeza da persecução de um ato que ainda não ocorreu? Esse é o grande problema. Quer dizer, nós hoje estamos a julgar uma revolução que neste momento ainda não existem elementos técnicos objetivos que provem se é ou se não é uma revolução. Ponto número 1. 2. Qual é a garantia que o nosso irmão tem de que essa revolução esfumou? Ou como dizem hoje aí no Jet Set, que espumou. Quem lhe garante a si que não é um momento, não é uma etapa estratégica de um processo ainda em curso? Como é que já está a vaticinar que a revolução terminou? Eu me lembro, na Revolução Cubana, Fidel Castro foi preso inúmeras vezes antes da Revolução Cubana ser bem sucedida. E em todas as vezes que ele foi preso, diziam que a Revolução Cubana acabou. Mas não sei se me percebe onde é que eu quero chegar. Primeiro, estamos esperando uma argumentação que realmente insere-se na crise existencial. Quer dizer, nós agora criticamos muito os profetas, não é? Hoje há uma onda muito grande, criticam os profetas, os falsos apóstolos, os falsos profetas, mas há profetas que não têm consciência de que são profetas. Quer dizer, como é que nós estamos a dizer que a revolução terminou quando nós ainda não sabemos em que estágio que ela se encontra? Ela pode estar numa fase latente, devido às circunstâncias atuais, e que ela pode despontar amanhã. Interrogação. Preciso muita calma com isso. Esta é mesmo aquela pergunta que muita gente faz. Mas Venâncio, o que valeu a pena andar a morrer pessoas e depois a coisa acabou? Mas quem que te garante a si de que você, neste momento, é o consumador, é o alfa e o ômega
de atos políticos, atos sociais. Claro, algumas coisas estou a falar assim em forma de parábolas, porque também eu não posso aqui colocar toda a estratégia, não é? Há questões que eu não vou falar aqui, por razões óbvias, não é? Por razões óbvias. Mas, de fato, o Dr. Alberto tem toda a razão. Tantas vezes a gente utiliza expressões e conceitos dos quais nem sequer temos como fundamentar a atribuição daquele conceito, não é? Portanto, dizer que, bom, agora, que as pessoas podem ficar decepcionadas pelo fato de ter havido aperto de mão, esse é um campo de âmbito pessoal, né? A pessoa se decepcionar ou a pessoa não se decepcionar. Portanto, aí não posso fazer nada para ajudar, né? Em relação à decepção. Mas agora, objetivamente falando, eu gostaria que alguém me indicasse algum conflito no mundo ou algum tipo sim, algum conflito no mundo que não tenha terminado ou em algum momento não tenha tido um espaço para uma mesa negocial. Era importante dizer-me isso. Qual é esse conflito? Então, queriam que esta onda que aconteceu em Moçambique, ela ocorresse de forma linear até se substituir o poder sem nenhuma interrupção, sem nenhum momento de pausa. Não existe isso. Por exemplo, quem é militar sabe muito bem de que todo tipo de batalhas, todo tipo de guerras, você tem momentos de avanço, mas tem momentos de recuo, tem momentos de estacionar. Mas tudo isso faz parte de uma determinada estratégia. Agora aqui já estou a falar de coisas que se calhar não devia falar, né? E às vezes também essas perguntas são provocatórias, que é para ver se tiram de nós alguma coisa, para ver se nós temos alguma carta na manga, né? Mas eu acho que falei suficiente sobre esta matéria, senão de repente também estou a tirar aqui alguns coelhos da cartola que não devo tirar agora tão já, não é? Agora, em relação, eu acho que também o nosso irmão que falou de, bom, outras formas que nós podemos encontrar para tirar os ruling parties, né? Sem precisar derramar sangue, sem precisar as pessoas morrerem. Bom, eu acho que o mano que teve essa ideia maravilhosa devia nos aconselhar como é que isso é feito, né? Porque na história humana ou na história política existem casos, sim, que se chega, por exemplo, na Índia, né? Conhece a história de Mahatma Gandhi, que não foi a única. Temos vários exemplos que alguém apenas com uma greve de fome fez uma transformação incrível e que trouxe resultados sem derramamento de sangue, sem violência, não é? Mas não quer dizer que agora vamos fazer um copy-paste. Eu, de repente, amanhã começar a fazer um jejum de 50 dias e dizer, bem, como Mahatma Gandhi conseguiu a independência da Índia com um jejum, então eu também vou fazer o mesmo. Quer dizer, você sabe que cada país tem as suas especificidades, tem fatores sociais, culturais, sociais, políticos muito próprios, que é preciso estudá-los e saber como, em cada circunstância, apresentar uma certa estratégia. Então, se alguém aparecer e dizer assim, meu irmão, eu já descobri a fórmula de tirar qualquer regime autoritário sem precisar derramar sangue, sem precisar fazer manifestações, sem precisar destruir nenhum bem público e privado, se alguém aparecer com essa fórmula e dizer que pode ser aplicada de forma universal e geral, então nós que estaremos a ouvir isso, podemos ter certeza que já estamos no paraíso, já não estamos mais no mundo. Porque neste mundo aqui, de milhares de anos, são séculos de estudos científicos de guerras, de revoluções, de levantamentos, ainda não ouvi ninguém dizer que encontrou uma fórmula universal de resolução de todo e quaisquer tipo de conflito. Não existe uma fórmula universal, não é? Mas se o nosso amigo tiver uma proposta em concreto, de uma forma que possa aplicar em qualquer circunstância da mesma forma e alcançar os mesmos resultados, eu gostaria que pudesse apresentar, mas isso não existe. Eu, por exemplo, tenho uma formação em engenharia e o pessoal das engenharias tem um forte condão para as ciências exatas, né, como a matemática, a física, a química,
E mesmo na química, mesmo na física, onde aparentemente tudo é objetivo, nem todas as fórmulas resultam da mesma maneira em todos os lugares, não é? Ou sabem que o Einstein veio e provou isso, né? Aquelas fórmulas que eram conhecidas pelo Newton, que pareciam de aplicação universal, o Einstein apareceu com a teoria da relatividade, que não interessa muito falar aqui, mas só para dizer que não existem fórmulas universais, fórmulas absolutas da aplicação linear em qualquer circunstância. Não existe. Então, nós, no caso de Moçambique, optamos pela questão das manifestações que, na verdade, nem estavam previstos danos de bens públicos e privados. Nós nunca divulgamos isso. Nunca divulgamos isso, tanto mais que em 2023 nós manifestamos durante 1 mês e meio, mas não houve destruição de um vidro de um carro, qualquer bem público ou privado foi destruído. Mas em 2024 as circunstâncias foram outras. E, atenção uma coisa, a violência que ocorreu, aí está o dito dali trouxe um elemento extremamente importante. A violência que aconteceu em Moçambique, as mortes que aconteceram em Moçambique, a destruição dos bens públicos e privados foram essencialmente provocados, motivados, instigados pelas forças de defesa e segurança. Nós temos muitos vídeos que se tornaram virais, que até carros militares, que nós aqui chamamos dos tais blindados, foram usados para arrombar portões de armazéns, de lojas, de empresas e depois convidar a população para fazer o saque. As próprias forças de defesa e segurança usaram essa tática, essa estratégia de elas próprias chegarem numa bomba de gasolina, invadir a bomba de gasolina e depois chamar a população para fazer saque de combustível. Portanto, nós temos muita informação sobre isso, há muitos vídeos que demonstram isso, e a questão da libertação dos presos nas cadeias de Moçambique também foram promovidos pelas próprias forças de defesa e segurança, para depois assassinar os próprios presos. Então, temos que ter um bocadinho de cuidado quando a gente diz assim, mas foi preciso causar tanta morte. As mortes foram causadas, não foram para as pessoas que estavam a manifestar, foram exatamente as autoridades de direito, foram as autoridades de direito, foram as forças de defesa e segurança, a famosa WIR que nós temos em Moçambique, que causaram as mortes, que assassinaram pessoas, como uma tática para parar o movimento de protesto. Que o protesto e a manifestação é legal. Portanto, você nunca pode criticar as pessoas que se manifestaram por causa das mortes, porque as pessoas apenas fizeram usufruto de um direito fundamental. A manifestação não tem que levar à morte. Ninguém tem que ser assassinado porque estava a manifestar. E não podemos hoje dizer, estão arrependidos pelas mortes que aconteceram. Não! Quem deve ficar arrependido é quem assassinou manifestantes. Quem deve estar arrependido é quem assassinou população que estava no usufruto de um direito fundamental. Não é? É isso que tem que acontecer. E uma coisa curiosa, como dizia o Dr. Alberto, a desinformação. Há um exercício de desinformação que nunca se vê os dois lados da moeda. As pessoas dizem, foi preciso manifestar, destruir bens públicos e privados. E se esquecem, e é uma cortina de fumo, para não se ver quem é que assassinou, quem é que arrombou as lojas, quem é que queimou caminhões, quem é que matou cidadãos. Então, põe-se uma cortina de fumo e vê-se apenas um lado distorcido e manipulado, que foram as pessoas que fizeram manifestações que são culpadas, tal e qual eu fui chamado à Procuradoria. E a Procuradoria assume que qualquer dano que foi causado em Moçambique foi causado apenas por manifestantes. Então os manifestantes são suicidas. Os manifestantes arranjaram armas e cada um deles meteu uma bala na sua própria cabeça. Será isto? São tão masoquistas ao extremo de tirar a sua própria vida manifestando? Não. Foram assassinados. Então, onde é que estão os processos abertos contra os que dirigem a polícia? Os que dirigem as forças de defesa e segurança? Onde é que está a responsabilização dessas pessoas? Então, alguém me diz a mim, Venâncio, então, de hoje em diante acabou, já estás arrependido, nunca mais vais promover manifestações. Que é isso? Eu não tenho que promover manifestações. As manifestações são um direito legal, fundamental, constitucional do cidadão.
Não precisa promover manifestação. É um direito natural, fundamental. As pessoas têm que se manifestar claramente. Não há generosidade nenhuma a deixar ninguém manifestar. Da mesma maneira, estava aqui a ouvir outra pergunta, a dizer, que acho que foi o dito dali, que fala de que em troca do shaking hands foi-nos garantido dar-me um lugar ministerial, abrir o nosso partido. Olha, a abertura de um partido não é generosidade de ninguém. É um direito que qualquer cidadão tem, cumprindo a lei e os requisitos que vêm da lei, o partido ser oficializado. Então, de fato, há uma manipulação tão grande que foi feita nas nossas mentes, que até direitos que são-nos fundamentais, para nós usufruirmos, nós próprios nos autocensuramos e esperamos de mão estendida de quem está no poder para autorizar o exercício de um direito fundamental. Veja só a lavagem cerebral que foi feita contra nós. Né? Daqui a pouco só nos falta, para eu beber um copo com água em casa, ter que pedir autorização da Frelimo para beber um copo com água. O que é isto? Isso é um direito fundamental. As pessoas têm o direito sim de se manifestar. As pessoas têm o direito de protestar quando não estão satisfeitas com o exercício da governação, não está satisfeita com o exercício das autoridades judiciais. Tem o direito, isso é um direito, não é uma generosidade. Tá? Que isso tem que ficar muito bem claro. Né? Outra pergunta que o meu mano... já não estou a ouvir. Já não estou a ouvir. Eu não consegui ouvir. Produção. Agora sim. Agora sim. Vai aceitar o cargo no governo? Mas é claro que não. Eu quero que fique bem claro. Como Mano William disse para... E no Conselho de Estado? Como Mano William... Não, Mano William, o Conselho de Estado é outra coisa que não é generosidade. É que me é colocada essa questão. Por exemplo, os embaixadores tiveram reuniões comigo. Perguntaram, então, mas que tal se ocupares o cargo no Conselho de Estado? Como se isso fosse uma esmola. Isso é de lei. Está na Constituição da República que um dos componentes do Conselho de Estado é o segundo mais votado nas eleições presidenciais, das quais eu não concordo, porque eu fui o primeiro. Então, isso está no âmbito da minha decisão individual. Não pode ser colocado esse aspecto na mesa de negocial, nem como alguma coisa passível de ser analisada e debatida. Isso está no meu campo pessoal. E no meu campo pessoal, eu já disse, o cargo no Conselho de Estado está dependente das questões fundamentais que eu coloquei como essenciais para o nosso povo, que eu já disse quais são. Mas isso não é assunto de discussão. Isso é constitucional. Está lá na Constituição. Então, este é outro problema, Mano William, que nos convence a nós que coisas que até já estão previstas na própria Constituição, que nos serão concedidas como uma esmola, como um favor de alguém. Não há favor nenhum, não é? Agora, um cargo ministerial, tudo bem. Isso depende do poder discricionário de quem controla o Estado e o governo. Isso está bem. Isso ainda pode ser discutível. Mas o Conselho de Estado não é matéria de discussão, não é? Então, a questão ministerial, também já coloquei. Esta questão já foi muito bem claro. Eu não vou, nem tenho interesse nenhum em fazer parte do governo. Não tenho interesse nenhum em fazer isso. E eu quero também que fique claro para toda a gente. Há essa pergunta que o Mano Alberto coloca. Mas o que te garante a ti que não te vão impedir as próximas eleições de concorrer como fizeram em 2018? Olha, eu aí volto a colocar aquela questão profética, né? Ou a questão da futurologia. Portanto, só a Deus é que está reservado conhecer os mistérios do futuro. Nós, os homens, nós temos que fazer uma estratégia com base nos elementos disponíveis e objetivos que temos hoje e avançar com a nossa luta. Então, eu não vou deixar de fazer a minha luta, de fazer a minha estratégia, porque tenho medo do futuro. O futuro pode ser de dois lados. A minha candidatura pode ser aceita ou a minha candidatura pode ser rejeitada. Isso é do futuro. Qual é que é o meu papel
perante duas possibilidades de mesma probabilidade. O que tu fazes? A probabilidade de passar a 50%, a probabilidade de não passar também é 50%. Qual é a sua atitude perante um evento que tem 50% de ocorrer ou de não ocorrer? Isso não é um problema só matemático, mas também é um problema filosófico. Não é? É uma questão essencial da vida. O que tu fazes? Recuas por causa do medo dos 50% ou avanças por causa da confiança nos 50% de probabilidade de acertar? Eu prefiro avançar. É o que eu tenho feito. Da mesma maneira que em 2024 toda a gente vaticinava que a minha candidatura ia ser chumbada pelo Conselho Constitucional. Era o vaticínio de 99% da população e das pessoas. Mesmo as pessoas que queriam que a minha candidatura fosse aprovada, mas elas não queriam. Não tinham fé nisso. Não acreditavam que o Conselho Constitucional autorizasse ou aprovasse a minha candidatura. 90% das pessoas estavam céticas e ficaram toda a gente admirada e boca aberta quando o Conselho Constitucional autorizou ou aprovou a minha candidatura. Agora, imagina se pelo medo da probabilidade dos 50% dar errado, eu tivesse em 2024 desistido ou não tivesse concorrido. Veja só. Né? Esta é uma pergunta que eu faço para todos nós refletirmos sobre isso. Né? Então, deixa-me lá ver se eu consigo responder. Renan, dito dali, Renan, querem que eu vá à liderança da Renan? Eu já disse, meu caminho é para frente, não vou mais para trás. Eis que tudo se fez novo, né? Isto é bíblico. Então, eu vou para frente. O meu objetivo é ir para um partido político novo, é avançar para um novo projeto político, é isso que eu acredito, é onde eu quero ir. Aos dados da Africa Monitor, não é? Sobre a questão do CINZE, a questão do SIC envolvido na questão das cadeias, das matanças. Eu recebi muita informação em relação à participação do CINZE. Eu ainda estava no exílio, na altura até fiz um comentário sobre isso. Eu sei que o MPLA não gostou, porque depois eu vi vários vídeos que foram feitos a tentar diabolizar-me, a desacreditar-me, a dizer uma série de nomes, por causa de alguma informação que eu tive acesso em relação à participação dos serviços secretos angolanos em Moçambique, e falei sobre isso já em outubro do ano passado, em novembro também falei sobre isso. Realmente há muitos dados sobre essa matéria, né? Eu acredito que são fiáveis. Mas agora, o que é que a gente faz em relação a isso? Bem, se nós tivermos elementos suficientes, conseguirmos juntar provas sobre essa matéria, eu penso que sim. Portanto, aí a ingerência clara na soberania de um certo Estado, né? Então, se a gente conseguir, é aquilo que eu digo, quer dizer, esse já não é um assunto meramente do Venâncio, mas é aqui onde nós temos que alinhar com aquele nosso irmão que disse que, olha, o que interessa agora é a unidade, né? Venâncio, Adalberto Costa Júnior, Abel Chivucuvuco, Ciaia. O que nós vamos ganhar é se nós realmente funcionarmos como uma unidade. Então, se funcionando como uma unidade, os dados do Dali, os dados que o Venâncio tem, marcarmos uma estratégia comum, logicamente que a gente consegue fazer uma denúncia consistente e forte sobre essa questão, sobre a violação da soberania de um Estado, né? Agora, há uma pergunta que eu não resisto realmente a responder. Está a dizer, mas como é que quer fazer uma revolução se está por baixo do ar-condicionado? Como é que quer fazer a revolução se está fora do país? Bom, primeiro, o irmão que está a dizer isso talvez não tenha informação devida, não é? Tinha que saber exatamente o meu histórico em Moçambique. Antes das eleições de 2024, eu fui dos primeiros moçambicanos, ou o primeiro moçambicano, que fez manifestações e liderei manifestações na cidade de Maputo durante 1 mês e meio. Não estava no ar-condicionado, não estava no exílio, estava lá. E vocês sabem que dessas manifestações que fizemos durante as eleições autárquicas de 2023, tivemos 2 ataques com a polícia, com balas verdadeiras, que foram atingidos 10 pessoas no 27 de outubro de 2023. E eu estava a liderar essa manifestação em que fomos fustigados com balas reais. Né? É só ir para a minha página, vai encontrar toda esta informação. Portanto, fiquei 1 mês e meio a liderar a manifestação. Agora, não quero ofender a ninguém,
Mas onde é que o senhor já viu nos PALOP alguém que lidera manifestações durante 40 dias em frente da população, perante blindados, gás lacrimogéneo, a inalar gás lacrimogéneo e a enfrentar? Se encontrar um exemplo de alguém que também esteve a fazer isto, ou melhor, também pode dizer ou mandar uma mensagem. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, também queria referir que antes de eu ir ao exílio, que eu fui no dia 21 de outubro, tem que notar que eu estava em Moçambique, eu convoquei a primeira greve nacional em Moçambique. Quem convocou foi o Venâncio Mondlane. E eu convoquei no dia 17 de outubro, e veja só, eu disse que no dia 21 de outubro, todo o país, todas as atividades privadas e públicas deviam estar estacionadas, ninguém iria trabalhar nesse dia como protesto contra o roubo dos votos que tinha acontecido. Fui eu a anunciar isso no dia 17, eu estava em Moçambique. No dia 19 de outubro, depois de eu anunciar isso, o meu advogado pessoal, Elvino Dias, é morto, é assassinado com 25 balas no corpo. Eu estava em Moçambique. No dia 20, depois do assassinato do meu advogado, eu convoquei a greve nacional e convoquei a população de Maputo para uma área que se chama Praça da OMM, onde o meu advogado pessoal foi assassinado com 25 balas no seu corpo. Eu liderei o movimento que esteve lá no local do crime fazendo protestos. Olha para a minha página o que aconteceu nesse dia. Eu, pessoalmente, fui atingido com granadas de gás lacrimogéneo pela polícia. Tive que fugir naquele dia. Fui salvo pelos nossos apoiantes e desapareci onde eles tinham montado ali naquele dia. E onde começaram as primeiras matanças. Foi no dia 21 de outubro que começaram a matar pessoas, e sobretudo de um bairro que estava mais próximo do local do crime, que chamava-se Bairro da Machaquén. Nós até em Moçambique chamamos a República de Machaquén, porque foi o primeiro bairro onde resistiram tenazmente contra a violência da polícia. Mataram a pessoa. Eu estava lá. Eu estava a liderar as manifestações. No dia 22, organizações de direitos humanos e ainda algumas embaixadas disseram que tinham informações confidenciais que eu seria assassinado naquele dia e todos me aconselharam a abandonar o país. E eu tive que abandonar o país, como muita gente dizia: Venâncio, você vale mais vivo do que morto. Enquanto estas manifestações, essa reivindicação pela verdade eleitoral dever continuar, tu tens que estar vivo para que isso continue, porque se tu estiveres morto, o movimento para. E eu saí exatamente nesta lógica. Mas veja uma coisa, eu fiquei esse período fora do país e eu voltei a Moçambique. No dia 9 de janeiro eu voltei a Moçambique. Eu não tinha nenhuma garantia de segurança pessoal. Portanto, ninguém tinha me dito a mim de que vamos garantir a tua segurança pessoal. Eu cheguei a Moçambique, nem as Nações Unidas, nem a União Europeia, nem os Estados Unidos, nenhum país, nenhuma organização privada ou pública deu-me garantias de que ao chegar a Moçambique eu estaria salvo, que eu estaria seguro, que eu não seria assassinado. Mas mesmo assim, eu voltei a Moçambique. E não sei se acompanhou as imagens, quando eu cheguei em Moçambique, no dia 9 de janeiro, a população que me recebeu no aeroporto de Mavalane, de Moçambique, naquele aeroporto. E a população foi me receber. E nesse dia, assassinaram 3. Eu estava em Maputo. E mesmo assim foi no dia que eu fiz o juramento como presidente eleito perante forças de defesa e segurança que estavam à nossa volta, prontas a disparar. E dispararam. Eliminaram 3 colaboradores meus diretos. E dispararam. Eliminaram 3 colaboradores meus diretos. Daquele dia, eu fiquei em Moçambique e acho que o meu amigo acompanhou as movimentações que eu fiz por todas as províncias que movi, andei, fui a província de dezenas, centenas de milhares de pessoas e nós estávamos reivindicando e reafirmando que as manifestações de Moçambique, durante esse período todo, até o dia do shaking hands. Agora, não sei se o meu amigo não soube disto, não tem essas imagens, mas se quiser, manda o seu WhatsApp para o Mano William, eu lhe mando todas essas imagens das
manifestações que nós fizemos, mesmo depois da minha... Incluindo um dado interessante que eu quero partilhar convosco. Algo inédito que aconteceu no nosso país. A província de Gaza, aquela que o Elon Musk confundiu com Gaza do Médio Oriente, a Gaza que está, a região conflituosa entre o Israel e o Hamas, né? Aquela que falava dos 50 milhões para preservativos, o Elon Musk pensou que fosse Gaza Médio Oriente, mas era a província de Gaza em Moçambique. Na província de Gaza, a província de Gaza é considerada o bastião, the stronghold, é a fortaleza do Partido Frelimo. É onde realmente eles consideram um verdadeiro santuário do Partido Frelimo. Lá, a Frelimo normalmente ganha com 99% dos votos. Às vezes, chega a ganhar com 110% na província de Gaza. É o santuário, o bastião. Fui à província de Gaza, passei por vários distritos e tudo foi comentado. E saiu até um artigo muito interessante na Sky News, na Bloomberg e também no Observador de Portugal, a dizer que caiu o bastião da Frelimo em Moçambique. Porque entrei no bastião deles, a movimentação de pessoas que fizemos nunca tinha sido vista neste país, mesmo desde a independência, em que Samora Machel, um líder carismático que movia massas, nunca movimentou o número de gente que nós movimentamos na província de Gaza, lideradas por mim. E se quiser, eu passo-lhe esse artigo do Observador que diz que caiu a muralha da Frelimo no seu santuário de Gaza. Eu é que estava a liderar estas grandes manifestações e marchas que fizemos na província de Gaza. Então, meu irmão, né? Então, esta ideia de que eu estava no ar-condicionado, que estava no exílio, só acompanhou uma pequena parte quando eu fui ao exílio. Mas todo o quadro parece que não tem informação sobre isso, não é? Mas vou pedir ao Mano William, que tem acompanhado o meu percurso, para mandar parte dessas imagens e mandar também, se calhar, alguns artigos de jornais que descrevem essas fases todas, para poder talvez informar-se melhor antes de tirar este tipo de conclusão, né? O que eu faço mais? Dito dali, eu vi o teu artigo espetacular que escreveste para o meu e-mail sobre como ocupar a Ponta Vermelha, os tribunais e por aí fora. Eu vi o seu artigo, mas não era exatamente essa estratégia que nós adotamos em Moçambique, não era essa a ideia de ocupar os tribunais, não era essa a ideia. Nossa estratégia era outra e não propriamente nesse sentido. Então, é assim, o conselho foi bom, foi interessante, mas como tu sabes, nem todo o conselho dado tem que ser implementado na íntegra como nós, digamos, o endereçamos, né? Então, espero que possa perceber essa parte, mas concordo consigo, dito dali, numa coisa. Comparações que foram feitas entre Venâncio Mondlane e Adalberto Costa Júnior. O Adalberto Costa Júnior, para mim, é como o irmão mais velho. Eu já tive vários encontros com ele, me aconselhando, pedindo direcionamento. Temos uma longa história de coordenação de mais velho para mais novo. Então, todo tipo de comparações que foram feitas em contextos totalmente diferentes. Contexto da Angola, contexto de Moçambique, foram diferentes, situações diferentes. Então, para mim, de fato, não há razões nenhumas para diabolizar o presidente da CJ, que está a fazer um trabalho excelente, fez algo pela UNITA extraordinário. Portanto, a UNITA estava passando momentos muito difíceis, portanto, que ninguém se esqueça disso. Revitalizou a UNITA, portanto, levou a UNITA a uma dimensão, a uma relevância que há muito estava a faltar. E penso que é uma pessoa extremamente válida, não só para a UNITA, mas também para Angola e para a África. E, mais uma vez, volto a reafirmar a necessidade de união, de agirmos unidos, porque os desafios que temos são similares e há muito campo para cooperação entre nós. E queria também fazer mais um desafio, Mano William, no próximo encontro, organizar um fórum em que essas pessoas todas que estão aqui sendo referenciadas e que querem que a gente esteja uns contra os outros, que a gente aponte os dedos uns contra os outros, ou querer inflamar o orgulho de uns contra os outros. Eu acho que seria muito interessante nós termos uma oportunidade de um debate, ACJ,
Venâncio Mondlane, Abel Chivukuvuku, Mano Siaya e tantos outros sobre o futuro da África e o futuro da democracia, sobretudo nos PALOPs e na CPLP. E eu termino por aqui, agradecendo imensamente a vossa paciência. Desculpe lá se algumas expressões que eu usei podem ter ferido algumas sensibilidades, não é? Foi sem querer, mas bom, às vezes nos inflamamos um bocado, mas somos todos irmãos. Estou agradecido profundamente pela paciência que vocês têm de reservar tempo precioso que vocês teriam com as suas famílias, com o vosso trabalho, com os vossos negócios, para estar aqui neste debate, colocando perguntas, querendo esclarecimentos, colocando algumas críticas também, que aqui temos que aprender com elas, e agradeço profundamente. Mas, sobretudo, ao meu mais velho, Mano William, tem sido uma pessoa muito preciosa para mim. Eu raramente, quando elogio, agradeço pessoas das minhas lives, não tenho falado dele, mas hoje tenho que deixar muito claro e deixei aqui coisas muito concretas. Tem sido uma pessoa super preciosa para o meu percurso político, sobretudo nas matérias jurídicas. Tenho tido um suporte extraordinário na pessoa de Mano William, vários denúncias, protestos que a gente tem apresentado. E ele, na verdade, está quase a 90% da assessoria jurídica de todos estes documentos que nós temos emitido. Portanto, é uma pessoa que eu respeito bastante e aproveito aqui repisar isso, salientar isso, fazer uma grande vénia ao chefe indígena e dizer que, epá, com tantos percursos, tantas montanhas galgadas, tantos rios atravessados, com o peso da idade que ele tem, eu continuo admirando a capacidade de trabalho. A gente às vezes tem um tema qualquer que para os jovens parece muito complexo. O Mano William fica a madrugada toda, não dorme, a investigar, a escrever, dia seguinte já tem uma proposta. Portanto, eu admiro bastante esta capacidade de trabalho, capacidade de investigação, o foco, a determinação, e eu agradeço imenso a este homem e mais uma vez uma vénia ao Mano William para isto que está a prestar à África, da língua portuguesa e não só, a África no geral. Obrigado. Obrigado, Selmo, que bom, força. As questões finais ao nosso excelente convidado. Não era preciso tanto. Nunca pensei que fosse detonar assim publicamente algo que não carecia. Anselmo. Bom, muito obrigado. Penso que o nosso presidente, nosso convidado, estará já também no limite da fadiga. Vamos poupá-lo da nossa parte, apenas para corrigir o nome que não se pronunciou devidamente, mas é o Tiaca, Liberty Tiaca, não Tiaia, Liberty Tiaca. E também dizer que gostei imenso ter reconhecido o chefe indígena, porque para nós o chefe indígena é uma biblioteca viva, e na minha geografia mental, ou no meu pensamento, até já confidenciei com o Dr. William, e eu fico feliz quando o presidente Venâncio o toma em consideração para questões de jurisprudência, até da própria política. Portanto, é uma mais-valia, é o nosso mais velho que nos tem aguentado, não só em Angola, mas em outras latitudes. Nós temos como, de facto, uma pessoa muito especial, pela sua disponibilidade e o seu conhecimento. Ele, de facto, não é egoísta nem ambicioso, ele partilha o conhecimento de uma maneira muito fantástica, e é uma mais-valia. Depois, outra questão que eu queria colocar ao presidente, não uma questão como tal, mas é espécie de um aconselhamento que passa, de facto, por dizer o seguinte: o presidente agora vai entrar numa luta de inteligência. Vai entrar numa luta mais difícil ainda, porque terá que habituar a plateia, habituar as pessoas a trabalhar no silêncio, de maneira a não dispersar as ideias e se concentrar num projeto. Ficou provado que o projeto é válido. Nós estamos aqui distante. Angola-Moçambique é uma distância. Eu, pessoalmente, não conheço Moçambique, mas olhando para a estrutura de quem está no poder hoje, eu não tenho dúvidas que o destino que Moçambique terá
nesses 4 anos, 5 anos da legislatura, sai igualzinho que nós estamos a percorrer neste momento aqui em Angola. O link Moçambique vai passar por situações difíceis face à inabilidade de que eu não vejo, muito honestamente, não conheço a pessoa, não nada contra ele, mas não vejo do senhor Chapo a capacidade, a elasticidade de implementar políticas públicas em Moçambique capazes de inverter o quadro como está. Então, o presidente tem esta responsabilidade de salvaguarda, de vanguarda, no sentido de ser uma alternativa natural e viável. Outra questão que também não será de estratégia mais um segredo é de louvar a iniciativa de criação do partido político, mas enquanto eu, estudioso de ciência política, quero pedir que não haja muita extrapolação, ou seja, é preciso que haja cautela, que sejam os órgãos eletivos e não as pessoas eletivas, porque essa questão de se eleger também pessoas, nós estamos numa situação muito delicada, Angola, Moçambique, para evitar que pessoas intrusas, pessoas introduzidas, pessoas mandadas para depois prejudicar o grupo, também apareçam aí como eleitas. Não, eu penso que tem que haver aí um doseamento. É verdade, democracia, mas vamos eleger os órgãos e depois o resto, lá para frente, lá para frente pode, de facto, se desenvolver, mas é preciso que haja pessoas de confiança, pessoas que possam, de facto, corresponder com o desígnio, com o propósito e com as causas, porque senão vamos ter, aliás, o presidente tem experiência viva do que foi com o senhor... o doutor Alberto. Não queríamos colocar, de facto, o nome para não publicitar, mas aquele senhor decepcionou e bastante. E isto é uma prática, porque os partidos que estão no poder, tendo a prática comunista, nunca se vão conformar, porque para ele o poder é o fim, e não tem mais outro projeto senão o mesmo poder. E, no entanto, ficamos satisfeitos e muito agradecidos por nos ter brindado com a sua presença. Os esclarecimentos foram cabais, categóricos. Nós somos daqueles que olhamos para o contexto e não queremos associar aqui quem é o responsável. Eu penso que o povo moçambicano, como disse bem o Isidro, tomou uma maturidade, uma consciência e hoje reivindica os seus direitos. A manifestação foi da conta da população que se viu prejudicado no seu direito de ter a oportunidade de se operar a alternância no país. E se há um responsável para esta situação, deve ser o partido da situação, e aí temos que ter mesmo cuidado com as Procuradorias da República. Essas insinuações que eles tendem de facto para gerir e para depois colocar o problema lá para o final. Há muitas coincidências Angola, Moçambique, e é nesse campo que nós devemos nos unir de maneiras que possamos libertar esses países e esses povos das mãos das pessoas que só pensam no projeto de poder e não têm, de fato, capacidade para a realização das vidas das pessoas. Angola e Moçambique vivem uma miséria que não se justificaria noutros contextos. Somos ricos e merecíamos um destino melhor. Portanto, presidente Venâncio, da minha parte, tudo está dito. Eu agradeço e apenas lhe encorajo a continuar e construir, de facto, uma agenda também para o estrangeiro, tendo de começar, de facto, a trabalhar no silêncio, mas na diplomacia, porque o futuro de Moçambique passará obrigatoriamente pelas suas mãos. Haja saúde, paz com a família, muita inteligência, muita cautela no que diz respeito a lidar com esses indivíduos obcecados pelo poder ou fanáticos pelo poder, porque qualquer oportunidade que elas têm, nada lhes custa. Portanto, nós temos que ter sempre cuidado na gestão das nossas vidas, nos contatos com as pessoas, sobretudo do regime, de formas que
sejamos assim preservados, e também explicar aos moçambicanos. Eu, de facto, fiquei surpreendido com as críticas que foram lançadas, ou com a chuva de crítica que os moçambicanos lançaram a quando aquele encontro com o Sr. Chapo, do qual saudamos, porque resolveu um problema que, de facto, Moçambique precisava. Moçambique precisa de estabilidade, precisa de paz, e que se dê avante o projeto de apoio às vítimas desse conflito artificial que a Frelimo, de facto, inventou, porque o povo moçambicano hoje, a juventude moçambicana hoje, está consciente que o presidente que elegeu chama-se Venâncio Mondlane, e é este presidente que tem que manter a sua verticalidade, a sua fidelidade e a sua posição de maneira a garantir esperança e prosperidade no povo moçambicano. Tenho dito, um abraço, Hannah Malala. Eu, Dr. William, não sei se posso intervir. Sim, força. Eu, na verdade, eu terapeuticamente já devia estar a descansar, por isso tenho estado muito ausente das lives do Dr. William, mas hoje em particular, para honrar esse convidado, que tive um grande prazer em representá-lo enquanto advogado, e estaria disponível quantas vezes fossem possível para representar os seus interesses, independentemente do terreno em que vamos colocar os pés ou o cérebro. Portanto, eu, quando coloquei a questão das garantias que tem, foi mesmo uma pergunta retórica. Sou das pessoas que não recua fácil. Portanto, aliás, eu li um bocadinho sobre a história de Bassirou, que é o atual presidente de Senegal, e uma coisa eu consegui absorver desse indivíduo, é que a razão vence sempre, independentemente dos empecilhos que venham a ser colocados. Não sou dos que considera que a luta feita em Moçambique pelo engenheiro Venâncio, e aqui fundamentalmente pelos cidadãos moçambicanos, porque às vezes a ideia que se passa é de que o engenheiro Venâncio meteu pessoas na rua. Não, as pessoas movem-se, elas têm cérebros, elas conseguem adotar essa narrativa, é a mesma adotar de que os jovens em Angola que vão para as manifestações são sempre qual é o termo que eu posso? São sempre manipulados por alguém ou por alguma instituição. Temos que admitir que as pessoas têm cérebro, elas pensam, elas conhecem os seus limites e elas sabem até onde podem ir para conseguir os seus direitos. Eu entendo que em Moçambique foram os cidadãos moçambicanos que foram atrás do seu voto. E esta luta, que aqui posso colocar o engenheiro Venâncio como o comandante do navio, ela teve duas vitórias evidentes, claramente evidentes. Uma é de que houve uma vitória popular. Os cidadãos moçambicanos venceram de facto. E a outra é de que eu levei muito tempo para pronunciar Chapo, e não era por ofensa. Eu sempre pronunciei sapo, portanto, por erro, sempre pronunciei sapo. Inclusive, fui corrigido várias vezes até adotar o termo Chapo, né? Chapo é isso, né? O engenheiro Venâncio. É Chapo, sim, é isso, é Chapo. É. Uma coisa interessante, outra vitória que se conseguiu em Moçambique, engenheiro Venâncio, é que o senhor Chapo, da Frelimo, ele ganhou o poder, mas perdeu os eleitores. É inédito. É inédito. Você vence o poder e perde o povo que elege. Portanto, isto fica claro para Moçambique, para o mundo. E como você perde o eleitor, perde o povo, você não consegue governar. E eu que se tenho visto em Moçambique, o senhor atual presidente vai ter muitas dificuldades de governar, porque são os cidadãos a dizerem: nós não te elegemos. Portanto, eu encorajo na luta pela democracia, encorajo na luta pelos interesses dos povos moçambicanos. Eu o encorajo a que adira a esse convite que foi feito pelo Isidro,
de adotarmos a união, né? Acolhermos todos aqueles que querem contribuir, porque o que está a acontecer em Moçambique vai ajudar vários outros países do continente. Um forte abraço, Venâncio. Ok. Bem, obrigado. O sentimento é o mesmo, Mano Venâncio. Gostaria de o encorajar a continuar a lutar, porque a África, em particular, Angola e Moçambique, vivem uma crise de lideranças, crise de referências morais. Então, Mano Venâncio é de uma dessas pequenas lideranças que surgiu, não é, nesse nosso contexto, para então ajudar não só a consciencializar o povo moçambicano, mas tem servido como um exemplo para Angola e para a África. Hoje nós temos estado a falar do Ibrahim Traoré, né, que está a ser um exemplo. Então, a minha única coisa que gostaria de apelar é a sua integridade moral, não é? Continua a ser uma pessoa limpa. Jonas Savim dizia que a luta agora é uma luta de inteligência. Quem se enervar vai ser capturado pelo inimigo. Então, não dê ouvido a pessoas que querem simplesmente tentar diabolizar a sua imagem, pôr em causa o seu bom trabalho. Continue a lutar. Se a forma que encontrou é essa de forjar um partido político para representar milhões os moçambicanos, nós apoiamos, não é? Porque em Angola há um problema, o povo angolano é muito mau, a juventude angolana é muito má. O Mano Venâncio falou muito bem do velho William. Nós, se tivéssemos um país sério, todos os dias na casa dele, a casa estaria muito cheia para as pessoas beberem do conhecimento dele, da experiência dele, do exemplo, né, que ele nos representa, uma pessoa firme, que já vem a lutar há muito tempo. Lhe queimam tanta coisa, os meios de trabalho, o regime lhe persegue, mas continua firme. Se fosse um ganancioso, se fosse um indivíduo movido pelos bens materiais, eu estaria no parlamento a exibir vaidades, mas não, continua onde está. E, em gesto de sugestão, eu gostaria que continue mesmo a beber do velho William. Tem também duas pessoas muito importantes que o Mano Venâncio pode contar com ele, que é o Dr. Filomeno Vieira Lopes, que é o presidente do Bloco Democrático, também uma pessoa muito extraordinária, a semelhança do engenheiro Adalberto. Tem o Mano Ângelo Capuacha, né? Atualmente reside no AMP, é uma pessoa espetacular, um grande jurista também. E temos também uma outra pessoa que pode contar com ele, um grande economista, Carlos Rosado, é uma pessoa que é dedicada à investigação, à formação, que luta incansavelmente para o bem da Angola, para a mudança da Angola. Temos também o mais velho Bonavena, são pessoas que podem estar com ele. Temos também o grande general nosso, né, que é o general Kamalá Tanuma, que é uma pessoa muito inteligente, muito estratega. Então, são pessoas que eu gostaria de sugerir, né, na qualidade de mais velhos, que podem também auxiliar a montar estratégia, ideias para, então, seguir firme em prol da luta do povo moçambicano. Por favor, não beba à toa, não coma à toa. Nas reuniões com a Frelimo, sei lá, antes de chegar, bebe, toma duas ou uma colher de mel e essa coisa, porque essa gente é muito má. Nós temos certeza que lá em frente pode estar a montar algumas amarras, né? Alguma estratégia para tentar te neutralizar, mas nós temos certeza que vais conseguir contornar essa situação. Um jovem muito inteligente, né? O admiramos muito, então não se canse. Nós em Angola vamos fazer algo que jamais visto. Estamos a trabalhar e estamos orgulhosos do trabalho que estamos a fazer. Aprendemos com Moçambique, tal como Moçambique aprendeu conosco em 2022, mas temos uma caravana extraordinária. Estamos a trabalhar e o mundo vai se surpreender
pelo que vamos fazer por Angola. Conforme se diz, não se vende estratégias aqui, mas o regime vai ter surpresa. Está a criar muitos partidecos para atrapalhar as pessoas, né? Está a corromper em algumas figuras de proas da sociedade para desfazer-se da FPU e tudo, mas tudo isso não vai funcionar. Hoje de manhã estive a conversar com o velho William, há uma coisa que ele me disse que me deixou a refletir muito. É uma coisa que ele disse, começou a me perguntar, quando o Makuta Kondo saiu da UNITA, a UNITA deixou de ter apoios no Zaire, a UNITA deixou de crescer. Eu disse, não. Quando o David Mendes saiu, abalou a UNITA? Não. Então, se o Mano Abel sair, vai abalar a UNITA? Ou saiu, abalou a UNITA? Não. Então, nós temos aqui o velho William como, pronto, uma biblioteca e obrigado por se aproximar a ele para procurar beber dos conhecimentos dele. Vamos juntos. Engenheiro Venâncio, presidente Venâncio Mondlane. As minhas palavras, como sempre, são palavras ligadas ao encorajamento, à continuidade desse processo. Eu acredito na gradualização, acredito também que cada luta exige o contexto adequado e que muitas vezes aquilo que é estratégia, aos olhos de muitos, pode parecer que é vender-se, que é vender a luta e etc., mas eu acredito na boa vontade das pessoas em realmente trazer prosperidade, em trazer um clima de paz. Nós falhamos muito quando tentamos responsabilizar a violência e o monopólio da violência do Estado, aquelas pessoas que querem simplesmente manifestar-se e exercer os seus direitos. Nós estamos a normalizar a violência do Estado. Nós, angolanos, principalmente, nós temos essa questão de normalizar a violência do Estado. Como é que se normaliza a violência do Estado? Quando o Estado mata, quando o Estado utiliza as instituições do Estado para espalhar o terror, a intimidação e a perseguição, nós, em vez de responsabilizarmos o Estado, nós responsabilizamos as pessoas que se levantaram para lutar pelos seus direitos. Em África é o único lugar que os mortos têm culpa de tudo, que os mortos são responsáveis e que aqueles que se levantam para trazer uma luz acabam por ser responsáveis pelos mortos que o Estado fabrica e produz. Portanto, nós precisamos de abandonar essa cultura, porque essa cultura tem sido uma cultura que tem como meta semear a desunião. Quando o Estado mata, nós devemos estar indignados. Quando o Estado mata, isso devia nos reforçar cada vez mais, a estarmos cada vez mais unidos, mais juntos, entendermos que o problema não somos nós que nos manifestamos. O problema é sempre o Estado. Portanto, é preciso saber aqui analisar estratégias. E outro ponto que eu acho que é muito interessante, as questões ligadas a Moçambique. Simplesmente conseguem ouvir agora? Sim. Nós devemos ter a capacidade simplesmente de apoiar, porque a história de Moçambique e Angola são histórias siamesas. Então, há um momento que essas histórias se confundem. Então, é preciso nós começarmos a entender que Moçambique é uma escola, ela não é um espaço para crítica, porque nós estamos todos na mesma situação. Tanto Angola como Moçambique estão na mesma situação. Eu não acho que as críticas feitas pelos angolanos sejam legítimas, da mesma forma que não acho que as críticas feitas por outros povos também sejam legítimas com relação a um processo que tem uma dinâmica muito semelhante à nossa. Nós também não fomos às ruas. E por não termos ido às ruas, continuam a morrer pessoas. Nós temos cólera a matar pessoas e etc. Mas nós não temos que entender isso como uma perda, porque o processo continua. Hoje nós estamos de pé a olhar novamente formas de contornar e estamos a aprender. Isso é que é o mais importante, é aprender e compreender que devido à tipologia do partido-Estado e à culturalização da morte para quem tenta exercer direitos consagrados constitucionalmente, isso aqui é um defeito do próprio sistema, não é um defeito nosso. Portanto, nós devemos ter aqui a hombridade de olhar o que acontece em Moçambique, apoiar completamente, ok? Quando eu digo apoiar, é nós compreendermos que aquilo é uma extensão da nossa luta, aquilo gera a nossa luta numa outra geografia. Então, o que nós devemos fazer é aprender, absorver, da mesma forma que os moçambicanos aprenderam conosco, ok? Em 2022, e temos orgulho de falar sobre isso, aprenderam conosco, aplicaram, eles levaram a luta mais para frente. Nós também, daquilo que nós temos em 2022, temos que olhar para Moçambique para também vermos formas de levarmos a nossa luta mais para frente. É assim que nós devemos colaborar. Porque quando nós começamos
a fazer falsas assunções sobre esses processos que estão a se desencadear um pouco por toda a África, nós acabamos de cumprir aquilo que são os objetivos do próprio inimigo, tanto do MPLA como a Frelimo, que é isolar os indivíduos para torná-los matáveis. Porque quando se começa a criticar alguém da dimensão do Venâncio Mondlane, da dimensão, por exemplo, do Adalberto Costa Júnior, que também tem basicamente a mesma luta. Esse tipo de técnicas permite o isolamento dos indivíduos para que o sistema mate e as pessoas nem se apercebam que o indivíduo morreu. Portanto, nós devemos evitar isso. Nós devemos proteger essas pessoas, devemos proteger Venâncio Mondlane e, como o Jonas Savimbi certa vez falou e trouxe uma perspectiva abrangente daquilo que se passa hoje na nossa geografia, é que quando eu já não estiver aqui, vocês escolham para liderar aqueles que o MPLA odeia. Significa que nós nunca vimos o nível de perseguição que hoje é posto sobre as lideranças da UNITA e, com certeza, aquilo que foi dito e premeditado pelo grande Marechal Jonas Savimbi está mais do que correto. E essas pessoas nós devemos protegê-las, em vez de expô-las, em vez de trazermos as falhas desses processos, que são processos que falham porque têm uma tipologia que suporta determinadas falhas, mas que é preciso resiliência para podemos contornar cada obstáculo para atingirmos um objetivo comum. Eu acredito que é justamente isso. Agora, com relação a determinados indivíduos, eu costumo dizer que em Angola há uma podridão que foi causada pelos serviços de inteligência do Estado. Eles conseguiram subverter a mentalidade e a consciência social e a consciência crítica. E o que nós vimos de perguntas que foram feitas, elas conseguem ser analisadas. Eu estive aqui a fazer as minhas análises e elas têm o mesmo padrão de desinformação que é usado para condenar Venâncio Mondlane. Ah, não, o Venâncio agora vendeu a revolução, o Venâncio são os que esses indivíduos vieram cá fazer. E, na minha opinião, desculpa, mas se calhar são bófias que foram mandados para fazer esse serviço, porque em Angola nós temos uma população extremamente apodrecida, uma população que basicamente se move. Quando eu falo de população, falo já dos grupos, okay, que têm objetivos específicos. E são esses grupos que estiveram aqui a fazer insinuações, não foram mais perguntas, foram mais insinuações que foram feitas. E eu com certeza penso que foram indivíduos que foram mandados justamente com essa especialidade de tentar simular aqui determinados comportamentos para tentar transportar a narrativa pública que se vive fora desse espaço para dentro da nossa conversa e assim podermos continuar a isolar a pessoa do presidente Venâncio Mondlane. Eu acredito nos processos, acredito que o momento certo chegará e eu continuo a dar toda a força a si, Venâncio Mondlane, desde o primeiro dia, que foi uma grande inspiração o surgimento desse processo, a forma como foi conduzido. Acredito que é um estratega nato e acredito também que o povo moçambicano está consigo, apesar de haver esse trabalho de contra-inteligência para tentarem começar a isolá-lo, mas o povo moçambicano é maior e eu acredito que a sua causa é maior. Nós que acreditamos em si, estamos aqui sempre para dar o apoio e para aprender em cada passo que é dado com relação a esse processo.